Contagem regressiva, 3, 2, 1. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Com alegria no coração, nós queremos acolher você que está lá em casa. Seja bem-vindo, bem-vinda. A sua companhia nos alegra. Saber que nós podemos chegar até você, adentrar a sua casa. E nessa noite, rezar um pouco agora e depois também refletir sobre o tema hoje, harmonia na família. Lembrando que o tema principal desta Semana Nacional da Família é Família, Casa da Palavra. Palavra de Deus dentro da família, iluminando o lar, o pai, a mãe, os filhos, avô, avó, bisos, enfim, toda a família. Com alegria no coração, nós damos as boas-vindas e eu quero também, hoje eu vou contar aqui com umas figurinhas maravilhosas, não é? Quero que o casal se apresente, não vou apresentá-los, para que eles mesmos se apresentem, depois também a nossa cantorinha, hoje aqui com a gente, deixar que eles se apresentem. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Frei. Então, eu sou o Reinaldo da Joselene. Boa noite a todos, boa noite, Frei. E eu sou a Joselene do Reinaldo. Isso mesmo, e vocês atuam na Pastoral Familiar. Isso. Quanto tempo, Joselene? Frei, na Pastoral Familiar nós estamos já 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. E agora, Reinaldo, quanto tempo na coordenação? Desde o início desse ano, né? Do início desse ano. Que a gente foi convidado a participar, né? E a gente aceitou de bom grado a participar também desse novo desafio, que é a coordenação paroquial, né? Vocês atuam na comunidade? Sim, São? Comunidade São José. São José. São José. Sagrada Família, não pode faltar São José, né? São José que é aquele que cuida do lar, nos dá exemplo do cuidado de Jesus junto com Maria. E que bom que vocês estão aqui. Muitíssimo obrigado pela presença, pela colaboração que vocês vão nos trazer com a oração. Por favor, minha filha linda. Então, meu nome é Cristina, atuo na Paróquia Profeta Elias, atualmente na comunidade matriz, na Pastoral dos Cantos. Quantas outras você já passou? Sim. Já estou na Aparecida frequentemente, na São Francisco. Na Pinhais. Sim. E porque mudou, né, de uma casa, de um lugar para o outro, e aí vai atuando. Isso é bonito ver, sabe? A fidelidade na comunidade, né? Sim. E, Cris, conta aí para eles o que o Frei fez quando você era pequenininha. O Frei Luiz. Frei Luiz, quando eu tinha 1 mês, ele me batizou. Você vê? Lá na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Olha, batizei essa criaturinha tão lindinha, Sim. pequenininha. Hoje está uma mulher formada, uma moça, e continua linda. Faz 20 anos, hein, Frei? Com tantos dons, né, Cristina? Seja muitíssima bem-vinda para o nosso momento aqui, acompanhar hoje. Nós vamos ter também a presença da doutora Gabriela Marcinichem. Isto mesmo. Daqui mais um pouquinho, né? Então, eu quero pedir que o Reinaldo e a Joselene nos ajude agora com a oração, do jeito que vocês rezam em casa. Vocês rezam em família, não rezam? Sim, Frei, todas as noites nós todas nos as reunimos noites. E rezamos em família. Como que é o nome do filhão? Gabriel. Gabriel, quantos anos? 18. 18. Um abraço para o Gabriel, deve estar lá em casa, né? Não dá para a gente trazer a família aqui por causa da pandemia. Sim. Então, nós queremos o real de vocês lá. Às vezes a pessoa vem para o estúdio e ela quer elaborar algo diferente. Sabe, a gente preza muito pelo real, a prática real da vida cristã. Então, devolvo para vocês a palavra, que vocês nos ajudem, também vocês lá em casa, a rezar um pouco nesse momento, preparar o coração e o espírito para poder depois também ouvir a doutora. À vontade. Sim. Vamos iniciar o nosso momento de espiritualidade, vamos acender a vela e clamar ao nosso Senhor Jesus, Espírito Santo, né, que venha nos iluminar, venha iluminar nossas famílias que estão em casa e todos nós aqui também presentes, né, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse momento. A luz do Senhor que vem sobre
mais uma vez? Cante ele em casa também, preparando a sua mesa, acendendo a velhinha, colocando a imagem. Inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar também uma Ave Maria, para que Maria passe à frente, né, e nos ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aclamemos o Santo Evangelho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, terá comparado a um homem de juízo que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa. Ela caiu e foi terrível a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não como os doutores da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Então, irmãos e irmãs, ontem nós refletimos sobre o tema Família Real e percebemos quantas coisas bonitas existem nas nossas famílias. Mas, sobretudo, esse momento de pandemia. Enfrentamos muitos desafios e, às vezes, não sabemos como resolvê-los. Quantas vezes não sabemos como resolvê-los? Quantas vezes, diante de uma dificuldade, preferimos deixar para lá, desistir, se acomodar e não fazer nada? O Santo Evangelho que ouvimos nos instiga a ter discernimento e nos encoraja a enfrentar tais problemas. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer nossa parte. Aliás, o sucesso, a realização, felicidade minha e de minha família depende também das minhas atitudes. Deus não dará tudo de mão beijada. Ele nos dá inteligência, coragem. Portanto, cabe a cada família tomar consciência das suas dificuldades, em comunhão, sob a luz do Espírito Santo, cuidar da vida, defender a família e nosso bem maior. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos leva hoje a refletir. Onde estamos construindo a nossa casa? Estamos construindo a nossa casa em cima da rocha ou estamos construindo a nossa casa em cima da areia? Então, essa reflexão de hoje nos leva, né, a ver como que está o nosso alicerce, né? Construindo uma casa sobre areia, nós logo vamos pensar, vamos imaginar nós passando próximo a um terreno e uma pessoa construindo uma casa, né? Aí você olha lá e essa casa está sendo construída em cima da areia. E nós vamos analisar, meu Deus, né? Que pessoa sem juízo construir uma casa em cima da areia. Então, assim somos nós quando conhecemos a palavra, mas não colocamos ela em prática, porque é que Deus pede para nós, que praticamos a palavra de Deus. Só conhecê-la não basta, temos que colocar ela em prática, né? Então, praticar a palavra de Deus, né? Precisamos ter esse alicerce, que é os mandamentos de Deus, precisamos dele, para seguir a nossa vida, porque em meio a tanta dificuldade que temos, é nesse momento que nós vamos perceber como nós estamos estruturados, né? Se é em cima da palavra de Deus, se a nossa casa está em cima da palavra, porque quando fala ali a casa sobre a rocha é a palavra de Deus, né? Essa é a nossa rocha. Quando fala sobre a casa em cima da areia, nós percebemos que não há estrutura. Na primeira chuva, no primeiro vendaval que vir, essa casa vai para o chão.
Então, precisamos estar estruturado, né? O homem que constrói a casa sobre a rocha, Jesus chamou homem sábio. E o homem que construiu a casa sobre a areia, Jesus chamou homem sem juízo. Então, nessa parábola, nós vemos duas escolhas. Os dois construíram casas com tudo. Cada um usou um alicerce diferente para edificá-la. Então, nós temos as nossas escolhas. Aí nós vamos ver aonde nós estamos construindo a nossa casa. Se é em cima da areia ou é em cima da rocha. Construir a casa sobre a areia quer dizer, literalmente, a casa vai cair. É isso, né, Frei? Um dia a casa cai. Eu fico pensando, vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, né? Como que Jesus é tão dinâmico? Quando ele fala a pedra, a rocha, lembra como ele chamou Pedro, ele nominou Pedro de rocha? Tu és pedra, e sobre esta pedra, Pedro, construirei a minha igreja. Como que Jesus era tão dinâmico, não é? E a maneira que vocês estão falando, então a casa, às vezes quem está lá em casa vai pequeno, mas então não pode construir a casa no chão? Nós construímos a casa no chão, mas ela tem um alicerce, né? Tem. E se ela não tem um alicerce, como está escrito na Sagrada Escritura, e você já explicou. Agora, como você está dizendo, né? E a pastoral procura fazer isso. Nas reuniões que vocês estão fazendo online, não é? Nos textos que fazem nas casas, nas formações para com os noivos, nas formações dos encontros de casais, nos acampamentos, leva sempre a palavra e essa reflexão. Então, veja, do que vocês estão dizendo aqui é prática da vida, e eu acho que é isso que Deus alegra. Porque quando ele falou ali, né, no Evangelho, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí você trouxe uma palavra assim belíssima, queria aproveitar, né? Não vale só conhecer a palavra. Eu conheço. Isso daqui é a Bíblia. É preciso conhecer o que tem lá dentro. E não basta só conhecer o que está lá dentro. É preciso pôr em prática, né, Frei? E no Evangelho diz também que as pessoas que conhecem serão mais cobradas ainda, né? Porque ela quem mais foi dado? A mais será cobrado, né? Então, se temos conhecimento, temos que praticá-la, né? Mas só que acho que essa cobrança de Deus não é uma cobrança como a humana, né? Porque a gente fica muito com aquela cobrança assim, isso é meu, paga. Eu acho assim, Deus vai cobrando devagar, vai dando consciência, capacidade. E depois ele vai tocando no nosso coração, que se eu conheço a palavra, eu não posso ficar só para mim. Né? Então, eu acho que de Deus é uma cobrança de pai para filho. Com toda a paciência do mundo, né, Reinaldo? Isso é verdade, Frei. Então, construir a casa sobre a rocha significa muito. Simplesmente construir a casa em Deus. Ele é a rocha. E a rocha é um dos símbolos preferidos da Bíblia para falar de Deus. Mateus 16, Jesus falava: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a pedra é a rocha, né, Frei? Onde ele fala, né? Na verdade, a rocha é o Cristo, né? Sim. É o Cristo. O Pedro edifica o seu trabalho no Cristo. Nós edificamos no Cristo. Ele é a cabeça, ele é a pedra angular, né? Sabe o que é a pedra angular? Talvez quem está lá em casa, vocês sabem, quem está lá em casa pode ser que alguém não sabe. Quando fala pedra angular, lembra daquela construção que era assim em arco? Não é? Então, se você vai fechando daqui assim com o tijolinho, vai fechando de lá, em cima fica uma fenda. Então, aquela pedra é a pedra que segura tudo. É a que fecha o arco. E Jesus se colocou naquele lugar, né? É ele que assegura tudo, que fecha tudo, que conduz tudo. Que bom, né? Sim. E nós estamos passando por momentos difíceis, né, Frei? Com essa pandemia. E assim, nessas dificuldades, nós podemos dizer que nós estamos passando por uma tempestade, né? Com certeza. Por uma tempestade. E é nesse momento que nós vamos analisar como está a nossa estrutura, né? Porque se você está estruturado na fé, você sabe que vai passar, que vai sair, né? Que tudo isso passa. Agora, se nós não estamos estruturados, vem o medo, vem a insegurança.
E isso nós estamos em família, nossos filhos, né, também estão vendo isso. Então, isso a gente acaba passando para eles. Então, essa estrutura que nós precisamos ter na palavra de Deus é um ensinamento para os nossos filhos, para a nossa família, porque ele vai ver em você a fé, a segurança que você tem, né? Então, isso é muito importante, porque as tempestades vêm para o pobre, vêm para o rico, vêm para todos. Infelizmente, minha mãe falava assim, não adianta chamar o nome de Santa Bárbara, que é a protetora dos relâmpagos, Sim, né? aham. Na hora do raio, tem que pedir antes. Infelizmente, muita gente hoje está voltando para Deus por causa dos sofrimentos que aí estão, né? E o ideal é que a gente esteja nele sempre, né? Uhum. Não só Senhor, Senhor, na hora que Sim. precisa, né? É bem isso, né? E a estrutura, a gente não vê ela, né? A estrutura de uma casa, né? Faz todo aquele preparo e a estrutura fica escondida, né? Mesma coisa a nossa fé também. A nossa fé também. Nós precisamos ter. A estrutura da casa, ela não faz parte da decoração, né? Ela está ali escondida, mas ela é necessária, né? Ela é necessária para a casa ter firmeza. É a mesma coisa a nossa fé. Nós necessitamos da fé. Da fé do amor de Deus para a nossa família e para toda a nossa vida. Então, nesse momento, nós pedimos muito para as famílias, né? Nós rezamos em casa, fazemos nossas orações e também pedimos muito para as famílias que façam a prática da oração com os seus filhos, porque na dificuldade ele vai lembrar. Lá desde de pequenininho, quando ele fazia a oração com o pai e a mãe, cresceu orando, e isso vai levar para a vida toda. Eu agradeço muito meu pai e minha mãe por ter crescido na igreja, na nossa fé católica. E isso que dá firmeza para a nossa vida hoje. Isso que nos traz o alicerce, que pode vir a tempestade, mas nós vamos estar firmes, né? Firme no amor de Deus. E é isso que eu desejo a todas as famílias. Eu desejo a todos uma casa de bênção para todos. Muito bem. Amém. Reinaldo. Isso aí, Frei. Acho que, né, foi muito bem colocado o que ela disse, né? Que acho que a família é o sustento de tudo. Então, esse momento que realmente a gente está passando é um momento de superação, de muitas mudanças, de rotinas, né? Então, acho que hoje o pai e a mãe mudou totalmente, a família mudou totalmente, como viver dentro de casa. Totalmente, são 3 e 4 meses aí que né, a gente está vivendo essa situação. E, com certeza, muitas famílias mudou muito, com certeza, principalmente nas orações, né? Acredito que a nossa mesmo... Nos fortalecemos mais ainda. Nos fortaleceu muito mais, né? Então, desde quando começou isso aí, a gente se preocupou bastante e falou assim, a gente precisa rezar mais. A gente sempre rezou, mas precisamos dobrar o joelho. Intensificar, né? Intensificar as nossas orações, né? Então, a gente tira por nós mesmos, nossa família, o exemplo de todo dia realmente também estar ajoelhado lá e rezando o terço, né? E pedindo para nós, para todas as famílias, para que esse momento passe, né? Que sirva de lição para muita gente, né? Que às vezes tem a cabecinha dura e ainda não entendeu, né? A seriedade de ter fé e acreditar na família, acreditar em Deus, né? Que isso vai passar e com certeza vai dar um chacoalhão em muitas pessoas, inclusive na gente. Não é por acaso, né? Eu vejo assim, diante do descaso humano, diante da ganância humana, a liberdade, Deus permite a liberdade, o ser humano cria o caos. Deus aproveita para se fazer presente em todos os cantinhos, né? Então, acho que é isso mesmo. Como olhar esse mundo, apesar que hoje a psicóloga vai nos ajudar, né? Como viver a harmonia na família. Por que harmonia? Porque tem conflitos. Então, como alcançar a harmonia? Acho que vocês colocaram muito bem a Bíblia, a palavra de Deus, indispensável no lar e em qualquer situação da vida, né? Qualquer situação. Uhum. Então, a psicóloga nos ajudará dando orientações, mas somos nós, né, os mesmos que teremos de firmar a nossa casa, né? Família na rocha. Deus, nosso Pai, peçamos a Ele, né, essa graça. E vocês trouxeram um videozinho, é isso? Tem um videozinho aí Sim, pronto, né? Temos. Isso mesmo. Joia. Vocês preferem que eu faça uma pergunta antes ou depois? Eu tenho uma pergunta para vocês. Bem de passagemzinha. Pode fazer. Pode Frei. fazer antes, né? Pode. Deixa eu procurar aqui.
Então, eu só queria, porque você já perguntei antes que vocês estão na pastoral 2 anos e meio, né? E agora, esse ano, vocês estão na coordenação. E é bem nesse ano que, incrivelmente, aconteceu a pandemia, está acontecendo, né? Eu queria perguntar como que vocês se sentem na pastoral, porque uma coisa é se sentir membro, outra coisa é estar na coordenação, ver uma preocupação maior. Como vocês estão se sentindo nesse momento, estando na coordenação, com tanto desafio? O que é que, como o coração fica? O coração fica apertado, né, Frei? Porque nós assumimos a coordenação e conseguimos fazer uma reunião só e já começou a pandemia, né? Tudo online depois. Tudo. Então, tudo. Mas, graças a Deus, nós temos coordenadores das comunidades atuantes, né? Que sempre estão... a gente acompanha nos grupos, né? Então, as pessoas precisam, têm necessidade de uma coisa, outra eles estão ali pedindo. É uma cadeira de roda emprestada, é dinheiro para pagar um aluguel. Então, assim, sempre estão movimentando e sempre estão ali pedindo. E a gente está acompanhando, mas a gente, assim, sente muito, né? Por enquanto, a gente não conseguiu ainda, né? Desenvolver todo o trabalho, né? Está entrando no, como é que é, o novo, como que chama esse título aí? O novo, é isso? Que estão se dizendo aí agora, né? Porque a nova realidade mudou tudo. Uhum. Não dá para chegar perto, como vai trabalhar? E aí a gente faz a oração distante, né? E sempre atento a tudo, né? Mas nós não conseguimos visitar uma família, rezar um terço com elas, né? Faz a distância. A e distância. É isso mesmo, Frei. E então a nossa paróquia realmente tem, todas as comunidades tem os coordenadores, né? Que estão se movimentando dentro da comunidade, né? Então as próprias comunidades estão fazendo lá os terços online, né? Então estão se vendo toda semana, né? Então praticamente todo dia. Então o trabalho continua, né? Mesmo às escondidas, como diz, né? Mas continua. Então, isso é muito gratificante para nós, ver que a pastoral está andando, né? De um jeito, né, meio diferente, né? Mas está andando, está todo mundo se falando, nos grupos a gente motiva todo mundo. Então, a gente está feliz assim, de ver que a pastoral está andando, não está totalmente parada, né? Então, devido assim, não está tendo, a gente não está conseguindo se ver, a pastoral está parada. Não, a pastoral está se movimentando, né? E é isso. E o que vocês trouxeram ali? Parece que é um testemunho de uma família. Uhum. Nós vamos, então, agora passar esse testemunho para você que está ali em casa, diante da pandemia, né? Alguém que deixa um testemunho, e o testemunho arrasta multidões. Sim. Isso mesmo. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Olá, eu sou o Thiago, da Laura. E eu sou a Laura do Thiago. Nós pertencemos à comunidade Santa Isabel, servimos na pastoral do batismo, na pastoral familiar e também servimos na pastoral do canto. E hoje eu venho relatar um pouquinho para vocês sobre o pós-parto e a gestação do Isaac, né, em meio à pandemia. Nós tivemos 2 maiores medos, né? O primeiro dele foi em questão ao nascimento dele, né? Em questão do hospital. A gente conversou muito com uma médica que nos acompanhava para decidir qual o melhor hospital para poder ganhar ele devido à pandemia, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Um desses medos, graças a Deus, a gente não era medo de transmitir algo tanto para mim e tanto para ele. E o nosso segundo medo era chegar em casa, como que a família ia reagir, né? Em questão das visitas e tal. Mas, graças a Deus, a gente teve muita compreensão dos mais próximos, né? Alguns vieram nos visitar na varanda, às vezes a gente tomava um café com as cadeiras ali fora, todo mundo com distanciamento, né? E poucas pessoas tiveram a oportunidade de pegar o Isaac no colo. E além de tudo isso que a Laura falou, né? A gente olhar para um outro lado também, o aprendizado que a gente teve, né? Nós tivemos um aprendizado muito grande porque desde março eu tô, graças a Deus, a empresa proporcionou a opção de trabalhar em regime home office, né? Então, no começo, assim, foi um grande desafio a gente se adaptar, achar um lugar da casa para trabalhar. Mas, assim, além de você ganhar mais tempo com a família, né? Eu pude, né, aprender muito com eles, né, nesse momento. A gente percebe
o quanto o nosso tempo com eles é valioso, né? De perceber o crescimento, o aprendizado da Isabel, porque a Laura, enquanto eu estou trabalhando, às vezes ela estava fazendo as atividades da escolinha, o Isaac chorava, às vezes tinha que segurar ele para ela atender a Isabel e vice-versa, e além de dar conta do trabalho. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Está sendo um desafio muito grande, mas a gente está enxergando isso como algo muito positivo, que nos permitiu aproximar mais um do outro, e a gente está se sentindo como uma família realmente muito mais unida, mais fortalecida hoje. Uma que a gente não contraiu o vírus, graças a Deus, conseguimos passar por um dos momentos mais difíceis, imagina você sendo exposto no hospital, né? E estamos aqui hoje, todo mundo unido, fortalecido, com uma família feliz. A gente está com muita saudade da igreja, muita saudade de... A gente não conseguiu nem apresentar o Isaac na igreja ainda, né? A gente está pensando também no batismo, quando que a gente vai conseguir batizar. Então, todas essas coisas a gente está aguardando para o momento certo, né? Tudo vai acontecer com muita paciência. Mas estamos vivendo, né? Igreja doméstica, rezando em casa, acompanhando as missas. Isso tem fortalecido muito a gente, né? Buscando orar mais, rezar mais e dar o testemunho para eles, porque quando a gente está em casa, o fato de a gente estar todo dia em casa, o tempo todo em casa, eles ficam muito mais atentos ao que a gente conversa, como que a gente se comporta. Então, esse desafio de educação também em casa, né? Mas, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo sair melhor dessa pandemia, né? A gente tem essas duas escolhas, ou sair pior ou sair melhor. E a gente está optando por tentar tirar um aprendizado e sair como família mais fortalecida, mais unida e mais preparada, vamos dizer assim. Obrigado mesmo do Thiago, do Isaac, da Isabel, da Laura. Muito obrigado de toda a nossa família. Tchau. Tchau. Tchau, Bebel. Tchau. Tchau. Obrigada. Muito bem, parabéns. Testemunho lindíssimo, né? Então, a gente quer agradecer, né, a oportunidade de vocês estarem conosco, trazendo, partilhando um pouco da vida, um pouco do jeito de vocês rezarem em casa, um pouco de vocês atuarem na comunidade e na pastoral familiar. Deixa aqui a saudação final de vocês, se vocês têm mais alguma coisa, uma oração. E aí nós vamos continuar com a doutora que nos espera aqui nos camarinhos ao lado. Nós vamos fazer uma oração, né? Fazer uma oração em gratidão à Sagrada Família, pela nossa família, por ter nos sustentado, né, até aqui, por ter cuidado de nós. Que a Sagrada Família venha abençoar todas as famílias que estão em casa, passando por dificuldades nesse momento, talvez um desemprego, uma doença na família. Que ela esteja à frente, iluminando, dando discernimento e sabedoria a todos. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado, Reinaldo, Joselene. Deus abençoe. Nós que agradecemos, Frei. Nós agradecemos, E Frei. antes de sair, o alquinho aí para nós, a Cris vai trazer um cântico para nós bem gostoso, né, Cris? Bem bonito, que tem tudo a ver com a família. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze que soa em vão, se eu não tenho amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal.
suporta, é dom total. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. A sua sintonia conosco. Nós queremos acolher com muito carinho a você, doutora Gabriela Marcinichen. Marcinichen, isso mesmo. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, o convite da Pastoral Familiar. Também, em nome da Pastoral Familiar do nosso pároco, da nossa paróquia, nos honra a tua presença. Eu queria lembrar para você que está lá em casa que a doutora Gabriela, além de ser formada na área da psicologia, ela também tem graduação na terapia familiar sistêmica e ela também tem uma extensão de uma nova graduação em Quache, né? Então, queria te acolher com muito carinho, seja muito bem-vindo, esse espaço é nosso e a gente quer te sugar um pouquinho da tua sabedoria. Sou eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje, né? E acho que eu vim também para aprender, já estava ali nos bastidores aprendendo um pouco com cada um que está aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado por me acolherem com tanto carinho. E você quer apresentar o nome do seu... Você é casada, né? Sim, eu sou do esposo, filha do... ou da família, alguém? Sim, sempre que eu me apresento nas aulas eu falo da minha família, né? Eu falo primeiro meu nome, daí eu digo eu sou filha do Kiko e da Raquel, duas pessoas extraordinárias que me transformaram em quem eu sou. Sou irmã do Bruno e do Matheus, e é por eles também que eu tenho tanto amor pelo que eu faço, e é por eles que eu quero ser melhor a cada dia. Sou casada com o Rodrigo, ele super me incentiva nessa aventura que é desenvolver pessoas, né? Sou mãe da Carolina. Oi, Carolina. A Carolina tem 2 anos, está assistindo a gente, porque já me mandou um print, meu marido me mandou um print dela assistindo a gente. E é pela Carolina que eu quero ser melhor a cada dia também. Que mais? Sou psicóloga, né? Tem muito serviço. Sim, que bom, né? E essa aventura de desenvolver pessoas aí faz muito sentido para mim. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, é muito gostoso quando a gente faz algo que a gente se realiza, né, Frei? Então, para mim é muito bom estar aqui, dividir um pouco de conhecimento e de histórias, né? Porque quando a gente atende as pessoas em consultório, a gente tem história para contar. É uma graduação a mais. Com verdade, é verdade. É uma graduação a mais, porque é a prática e cada história é diferente e você se depara com uma com a outra e vai vendo que vai crescendo, amadurecendo. É verdade. Então, isso é muito legal. Acho que a prática é ainda mais gratificante e mais profunda do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? Qualquer graduação possa te trazer, com certeza. Com certeza. Então, eu queria lembrar mais uma vez que o tema da Nacional da Família, esse ano, é Família Casa da Palavra. E quando foi pensado esse tema, não tinha pandemia ainda, né? Não foi pensado por causa da pandemia. E depois nós vamos ver que ir para a igreja, as comunidades, as famílias têm costume de ir para a igreja, não está possível, mas a palavra está dentro de casa. Então parece que já tinha uma iluminação do próprio Deus, né? Família, casa da palavra. Ali, agora, se tornar um novo altar, um lugar de conversar, acertar os ponteiros, enfim. E o tema para hoje é harmonia na família. Nós já conversamos, segunda-feira fizemos uma celebração da palavra aqui, na terça, o Terço Luminoso. E ontem nós tratamos um pouco da família atual, não é? Estiveram aqui Frei Edmilson e Frei Anderson conversando um pouco conosco, além do Donizete e Eliette fazendo a espiritualidade. E hoje a senhora está aqui. Automaticamente,
nós trabalhamos numa trilogia. Primeiro levantamos alguns pontos, depois os problemas, né? Sugestões e soluções possíveis dentro da psicologia. Amanhã nós vamos ter Dom Hamilton, iluminação bíblica. As perguntas que eu vou dirigir à senhora, apenas uma provocativa. Eu quero que você fique muito à vontade para aquilo que você vai falar, enfim. Mas elas vieram das comunidades, né? Legal, das muito famílias. legal. Então, não é nenhuma pergunta que o Frei Luiz criou para fazer para você. A primeira que nós temos aqui, então, vivemos numa sociedade que nem sempre estamos correndo contra o tempo. E com essa pandemia, tivemos que criar novos hábitos, principalmente na convivência familiar. Com esse desafio, como essa realidade influencia, esse novo agora, influencia na família? Antes, quando a gente tinha a nossa rotina, né, e a vida era organizada por conta de leva o filho na escola, chega no trabalho, e aí no trabalho trabalha, tem o horário de sair, vai buscar os filhos. A gente tinha uma organização, né? A gente era organizado por conta da logística. A nossa movimentação fazia com que a gente se organizasse. E agora esse negócio, fica em casa. E aí, como é que organiza? Dificultou muito mais, né? E as pessoas têm dificuldade com essa organização, né? O ficar em casa e, de repente, se ver com todas as coisas para se fazer. Porque tem filho que precisa ter aula remota e, às vezes, precisa de auxílio. Então, sobrecarrega aí uma mãe que nunca foi professora e, de repente, precisa ser professora, porque precisa auxiliar. De repente, precisa trabalhar, mas acaba trabalhando mais. E, de repente, precisa cuidar da casa, fazer almoço. Às vezes, as crianças almoçavam na escola. Então, é tudo novo e, realmente, a sobrecarga aumentou. E a desorganização também, né? Porque as rotinas que a gente tinha nos organizavam e agora a gente está desorganizado. Então, como dica, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é combinar algumas coisas e se organizar o máximo possível. Porque dentro de casa, a gente tem que tentar ter primeiro isso, depois aquilo, depois aquele outro. Dividir um pouco as tarefas, fazer combinados para que as pessoas consigam realizar as tarefas diárias, né? Com um pouco mais de respiro. E, claro, tem 3 coisas que geram muita desconforto nas pessoas, né? Que geram ansiedade. Que é a incerteza. A gente está vivendo um mundo muito incerto. A gente não sabe quando isso vai acabar, né? Falta de dinheiro, tem muita gente desempregada, tem redução de jornada de trabalho, né? Em função da pandemia, diminuiu o tempo de trabalho, diminuiu muitas vezes o salário, né? E isso é um gerador de ansiedade. E tem mais uma coisa que é geradora de ansiedade, que é a saúde. E todos nós estamos, querendo ou não, com alguma incerteza com relação à saúde, né? Porque realmente esse vírus é muito forte, traiçoeiro, enfim. E a gente está vivendo um momento difícil com relação a isso. Tudo isso gera ansiedade. E a ansiedade gera o quê? Irritabilidade. As pessoas estão mais irritadas. Nesse momento que a gente já está muito mais de 100 dias em casa, está todo mundo irritado, né? Por que esse copo está aqui? Deve acontecer lá na sua casa. Por que essa poltrona está virada assim? E a irritabilidade é por coisas pequenas. Por que você não secou a pia? E esse banheiro está desse jeito? Ou, às vezes, talvez secar a pia seja uma coisa que seja necessária, mas, às vezes, a irritabilidade é por um detalhe que às vezes não precisaria e que antes não te irritaria, mas agora irrita. O que eu quero dizer é que isso é normal acontecer agora. O que não dá é para acontecer sempre. Porque aí a gente vai criar uma briga e um conflito gigante dentro de casa, onde fica insustentável estar, né? Claro que se o meu marido está mais irritado hoje com uma, sei lá, poltrona virada, eu vou olhar para ele e vou falar, opa, respira fundo, deixa a irritação acontecer, né? Porque você sabe que ele está vivendo um momento de estresse, está vivendo num momento de pandemia e amanhã ele vai estar melhor. E, claro, depois você pode dizer, olha,
Você percebeu que você, né, ficou muito irritado com tal coisa, não precisa. Mas a gente também pode... Não adianta querer discutir com alguém que está irritado demais. Deixa para outro momento conversar. E esse jogo precisa ter, né? A gente precisa olhar para o outro também, que também está vivendo esse momento de dor, né, gente? É um momento de muita dor. A gente está vivendo um momento de ferida. Está doendo em todo mundo. Quem que vai sair dessa melhor? Quem conseguir conduzir isso tudo com um pouco mais de sabedoria. Quem conseguir olhar para isso e pensar, puxa vida, eu preciso realmente entender que tá um calor de emoções aqui e que eu posso falar com as pessoas depois. E organizando isso tudo, né? E, enfim, essas organizações precisam acontecer. Eu acho que a principal coisa que a pandemia trouxe é essa falta de organização. E, principalmente, o que eu mais vejo em consultório é esse aumento de ansiedade, né? De ansiedade que gera irritabilidade, que gera esses estresses que tá todo mundo aqui no estúdio olhando e fazendo assim. Acho que tem mais casos com essas situações. Com certeza, a sociedade como um todo, né, doutora? Né? Nesse momento tá acontecendo mais. E, claro, acontece, tudo bem, saber que é natural, mas entender que a gente tem que no dia seguinte ou na sequência melhorar. E se a gente não conseguir, talvez a gente precise de ajuda profissional, né? E aí a gente tem psicólogos que podem nos ajudar nesse sentido, né? Os psicólogos hoje estão atendendo online e a gente tem que usar, né, a tecnologia ao nosso favor nesse sentido. E isso, com certeza, vai trazer aí benefício e vai ajudar as famílias, né? Então, você está dizendo, para quem está lá em casa, que a primeira indicação sua nessa noite para ter harmonia na família, diante dessa pandemia que está aí, tudo que você já colocou e que isso é puramente verdade, fazer prioridades, dividir as tarefas, ter um pouco mais de paciência com o outro, um com o outro. Não tem jeito de fugir desse ninho, esse ninho é o meu ninho de amor, né? Sim. E por ali, então, organizando, se acolhendo, tendo um pouco de paciência, fazendo prioridades, se autoajudando, é possível ir chegando com harmonia. Mas nós temos mais perguntas aqui. E eu quero que você fique muito à vontade, mas tudo que você falou, também na minha praticidade do dia, de alguma maneira eu vejo acontecer. A partir de mim também. Uma outra pergunta que chegou até nós, assim, estatisticamente, nesse momento, é comprovado o aumento dos conflitos, como discussões, às vezes até enfrentamentos com palavras, às vezes fisicamente, separações, os dados apontam, às vezes até agressões, cresceu dentro da estatística agressão, sobretudo do homem, sobre a mulher. Você atribui essa realidade a quê, doutora Gabriela? Então, assim, o que eu tenho ouvido muito, muito no consultório, né, é que as pessoas, por mais que elas estejam juntas, tem vários fatores para responder essa pergunta, né? Mas as pessoas, por mais que estejam juntas, elas não conversam. Nossa, mas vocês estão o dia inteiro juntos e não conversam? Não, porque é tanta coisa para fazer, que é o que a gente falava anteriormente, que as pessoas não têm tempo de parar e conversar. Ah, mas o que vocês falam? A gente fala, quem vai ficar com as crianças? Fomos no mercado, pagamos a conta de água e luz. E deu. Que é o essencial do essencial. Mas a mãe não pergunta para o filho, o que teve de mais legal no seu dia hoje? Sabe, conversas mais profundas não estão acontecendo. Ou a esposa não pergunta para o marido. E aí, como é que está o seu trabalho hoje? Não existem diálogos mais profundos. E uma coisa que as pessoas também se esquecem é que existem papéis, né? O pai é pai, mas também é marido, também é esposo. E as crianças, às vezes, tomam muito tempo, né? E num contexto de família, muitas vezes isso é deixado de lado. Então, precisa, sim, reservar um tempo e um momento para que essas conversas aconteçam, né? E, claro, a gente não tem mais para onde fugir. Vocês já viram o que fizeram com a gente? Pegaram a gente e falaram assim, fica em casa. Tiraram a vida. Porque a gente tinha umas coisinhas que a gente gostava de fazer, né? Fazia bem, né? Passear, né? Tomar um lanche com os amigos, ir na igreja. Oh, meu Deus, que falta, né? Nem precisava tanto dinheiro. Não, era só, né? Colocar a roupa ali e, ó, andar a pé, pertinho. E
agora não pode. Fica em casa, assiste pela TV. Quem que tá do teu lado aí? O marido e os filhos, não tem saída. E aí não tem aquela amiga para você bater um papo, para você trocar uma ideia, para dar um abraço apertado. Ou seja, o que é isso? Não tem descompressão, né? Não tem, a gente não consegue aliviar. E não é assim, eu não gosto do meu marido mais. Às vezes é porque a pessoa tem um defeito, e todo mundo tem defeito, tem aquela coisinha que incomoda. E às vezes você ia trabalhar e voltava à noite cheio de saudade, você esquecia daquilo. Mas agora pensa, você fica o dia inteiro olhando o cidadão. E daí, de novo, o cidadão. E o cidadão tá ali com aquele defeitinho, e tá ali de novo. E isso vai ficando... e vai te irritando cada vez mais. Então, a gente não tem para onde fugir. E aí, isso faz com que esses índices todos que apareceram aí na pergunta aumentem. A violência aumentou. Eu conversei com um amigo meu, advogado de família, ele disse que o índice de divórcio no último mês aumentou 140%. É muito alto, né? Claro, talvez o casamento já não estava tão bem, mas vamos pensar, por que isso acontece? Porque o nível de convivência aumentou. Qual que é a dica? Gente, mesmo que você tenha que morar numa casa de 2 cômodos, tenha um momento só seu. Esses dias um amigo meu me contava assim, ele assiste filme com a filha. Sempre assisti, todo dia, né? Porque agora a gente reduziu muito o nosso lazer. Aí ele sempre, todo dia assistia um filme. Daí, esses dias, eles escolheram um filme lá. Papai, eu quero assistir esse filme sozinha. Ele olhou pra ela, estranho, assim. Falou, tudo bem, filha, pode assistir. E foi pro quarto dele, né? E ela ficou na sala assistindo. E daí ele falou assim, Gabi, você que é psicóloga, me ajude. E eu perguntei, daí ele me contou, eu falei assim, você sabe o que ela estava assistindo? Dele, sei. Eu falei, que bom, deixa a menina, dá um espaço, porque as pessoas precisam ter o seu próprio espaço. Claro, no caso desse pai, que é um pai que participa, que assiste filme todo dia com a menina, tá ali do lado, faz o papel de pai, tudo bem deixar essa filha assistir um pouco sozinha. Ela queria só um espaço, sabe? Ficar sozinha um pouco. Amor demais também sufoca. Né? Ter o momento dela, de ficar sentada do jeito dela, de olhar a TV e dar risada no tempo dela, sem o pai ali do lado. E a gente não está tendo isso, né? Em momento nenhum, porque estamos 100% do tempo juntos. Então, essas dicas são legais. Então, assim, às vezes, eu quero ficar aqui assistindo tal coisa. Beleza, lá em casa a gente faz isso, assim, eu vou assistir um vídeo aqui, você assiste aí. Sabe, fica em lugares diferentes para a gente ter um momento só nosso. E é saudável, porque eu quero assistir uma coisa que ele não gosta, que o meu marido não gosta, e vice-versa. E porque é bom ficar longe, para dar uma saudadezinha. Para poder encontrar, né? E falar, e aí, o que você assistiu? Foi legal, não foi? Para também ter o que contar, para ter o que conversar. Porque senão, claro que o índice de irritabilidade aumenta e a gente não tem essa descompressão. Outra dica, conversem com pessoas, gente. A gente fala em humanizar o atendimento, né? Quando a gente fala em área de saúde e tal. Precisa liga de... Hoje em dia, né? A gente está falando de um cenário de pandemia. Liga de vídeo para as pessoas, meu Deus do céu. A gente precisa ver as pessoas. Não dá para ficar vendo só o teu contexto familiar ali. Se você mora com a sua mãe, sei lá, ou se você mora com o marido e filhos, você precisa ver outras pessoas. Seu cérebro precisa desse estímulo. Se você não tiver esse estímulo, você vai... O que acontece quando você não tem mais estímulos? Você vai ficar se sentindo agoniado. Sabe agonia? Tem gente que relata, Frei, assim, ó. Nossa, eu tô me sentindo apertado. Às vezes relata até falta de ar. Daí acha que é Covid. Mas por quê? Porque o cérebro não tem estímulo. O que acontece com o cérebro sem estímulo? E é estímulo de cor, até de mobília, ou às vezes até de pessoas diferentes. O que acontece? Ele vai tendo essa agonia porque não tem estímulo. Então, liga para um amigo, se você olhar uma cara diferente, é um estímulo diferente para o seu cérebro.
precisa ter esses estímulos. Conversa com uma pessoa diferente, lê uma coisa diferente, assiste. Eu dei uma dica esses dias numa live que é muito boa. E eu fiz lá em casa e foi bom para mim também. Porque eu tô nessa junto, né, minha gente? É tudo novo. Nunca nenhum psicólogo no mundo viveu pandemia nenhuma. Os que viveram já, né? Não teve. Aquele programa de viagem, como é que é o nome? Viagens pelo Mundo, que mostra um monte de lugar diferente. Lindíssimo. Lindíssimo, estimula o cérebro. Por quê? Porque eu preciso de estímulo para o meu cérebro para não me sentir tão apertada e tão encolhida. Já que eu não posso ir num parque, passear como... É o que eu queria, de verdade, né? Mas não posso, não devo, porque não é saudável para ninguém e pode ser perigoso. Então, gente, tem que ter esses estímulos para que a gente não se sinta sufocado e para que a gente consiga né, ter as descompressões para conseguir lidar aí com os nossos familiares e não ir para violência verbal, para violência física ou para separações, né? Que não é o ideal mesmo, mas acontece por conta disso, com certeza, né? Porque todos nós temos aí os nossos defeitos, não tem saída. E daí, de repente, ainda a pessoa fica vendo só o jornal que fala de morte, que fala disso, daquilo, pior ainda. Então, muito bem, eu queria pedir a sua licença para a gente trazer um pouquinho a Cris com um versinho lá, que vai nos ajudar, né, Cris? É preciso, nessa pandemia, reinventar, saber viver, pegar o velho e tornar novo, e o novo mais novo. Então, vamos ali ilustrar um pouquinho. O que é essa mulher, né? Meu Deus, que linda! Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Linda! Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Então, aí, nós estamos com a doutora Gabriela Marcinichem. E chegou aqui, enquanto a Cris cantava, alguém pedindo para você deixar teu contato, teu endereço. Então, tenha liberdade. Depois você pode deixar conosco aqui também na paróquia. Se você estiver ali, a gente distribui. Doutora. Tá certo. Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram, @psico.gabrielamarcinichem. É um pouco difícil esse sobrenome, né? Mas do jeitinho que fala, escreve. Pode me encontrar no WhatsApp, 996751277. Eu tenho também a página no Facebook, psicóloga Gabriela Marcinichem. E tenho o canal no YouTube, Gabriela Marcinichem. De algum jeito dá para achar, eu acho. Estou em todos os lugares, todas as plataformas, né? Sim. Muito bem. Mas depois também você poderá deixar aqui, a gente está ainda veiculando endereço. Doutora, é tudo meio que misturado ao mesmo tempo, né? Mas, assim, uma outra pergunta aqui. O confinamento pode levar uma pessoa a perder o seu equilíbrio emocional e chegar a um estresse, uma depressão? Quais os motivos que levam a isso? Talvez, não sei se você quer usar uma palavra mais clínica ou não, mas assim, como que pode chegar a isto? Eu comecei a ler bastante sobre
pessoas que... Elizabeth Kubler-Ross é o nome dela. Ela estudou sobre pessoas em momentos de sofrimento e de isolamento como o que a gente está vivendo agora, né? E sim, pode, com certeza traz desequilíbrio. Ninguém, gente, ninguém, nenhum de nós aqui, ninguém está bem 100% como estava antes, é impossível. Né? Então, assim, pode trazer desequilíbrio? Sim, com certeza, as pesquisas indicam que sim, e nós todos estamos, de alguma forma, afetados e vamos sair feridos disso. Alguns mais, outros menos. Né? Quem vai sair melhor? Quem conseguir, nesse momento, entender os seus sentimentos, identificar os seus sentimentos e lidar melhor com eles. Eu atendi essa semana 2 pessoas que identificaram a ansiedade com 2 nomes diferentes. Uma disse que era o bicho-papão. Eu falei, isso tem nome, chama ansiedade. O bicho-papão era aquela angústia que ele sente durante o dia, porque ele não sabe o que vai acontecer, e é ansiedade. Então, às vezes, a gente precisa identificar um pouco mais. Lá no meu Instagram, eu postei uma roda do Roberto Putin, que ele identifica o medo. Depois do medo vem a gente fica assustado, depois de assustado a gente fica ansioso, depois de ansioso a gente fica desnorteado. É uma sequência lógica que tem dentro da psicologia para a gente entender como que funcionam os sentimentos, as sensações e as emoções dentro da gente. E se a gente consegue identificar isso tudo, a gente vai sair um pouco melhor desse momento de isolamento. Mas 100% como era antes é impossível. E a outra pessoa disse que se sentia também, assustada, mas na verdade não era assustada, ela estava com um início da ansiedade. Então, assim, a gente precisa começar a dar nome. E como é que faz? A gente tem que ler um pouco, colocar lá no Google como é que é o nome desse sentimento, falar com as pessoas, pode ser com um profissional? Pode, mas pode ser, às vezes, com o marido, às vezes com alguém que está ali do seu lado. Você pode conversar com as pessoas sobre como você está se sentindo, né? A gente não tem esse hábito, mas seria tão bacana se a gente conversasse sobre as sensações que a gente tem, né? Esse hábito é tão bacana e seria tão valioso se a gente fizesse mais vezes, porque se a gente identificar isso, a gente vai ter, com certeza, muito mais efetividade no controle das nossas emoções e em lidar com essas emoções na sequência, né? Então, é bem legal que a gente converse sobre elas e, às vezes, coloque lá no Google tal sentimento. Será que é isso que eu estou sentindo? Converse com alguém. Porque se a gente identifica as emoções, a gente consegue nos entender melhor. E o autoconhecimento, que é isso, né? O que é autoconhecimento? É saber o que eu estou sentindo. Se eu sei o que eu estou sentindo, logo eu consigo lidar melhor com esse desequilíbrio, o equilíbrio, e me equilibrar novamente. Então, é muito bacana que a gente faça isso, porque vai ajudar com certeza, né? E aí requer encontrar alguém de confiança, a coragem de partilhar, mas também de ouvir, né, doutora? Sim. Esse ouvir, eu vejo hoje, por exemplo, né, logo cedo eu recebi telefone, uma família estava assim meio que em pânico por uma situação, né? E depois eu fui lá escutar os dois, e, né, eles falaram, contaram o problema da família, o que é que estava tirando eles, né, assim, do seu controle e deixando em desespero. Depois que eles falaram, eles já estavam bem. Quer dizer, na verdade, o que estava faltando era um ouvido para ouvir, não é? Depois que eles falaram, eles já estavam bem, e eu saí de lá, ficou tudo legal. Então, acho que essa pressão está ali crescendo, precisa de um canal de escape, né? Alguém que ouça, procurar uma pessoa de confiança. Sim, sim. E às vezes falta também, as pessoas não ouvem mais, né? A correria e... Escuta, mas não ouve, né? Ou seja... Você ouviu o outro falar, mas você não captou, não prestou atenção. Né? Dentro da psicologia a gente fala que o escutar é quando a gente realmente presta atenção, né? Então, é estar ali presente, né? De verdade, conectado ali, não prestando atenção, não pensando em outra coisa e nem querendo, só simplesmente ouvindo de fato aquela pessoa. Porque só o fato dessa entrega já é de uma valia, né, tão grande para aquela pessoa que está ali entregando os sentimentos para você,
que já faz toda a diferença, né? Muitas vezes já é bem bom só esse fato dessa escuta de verdade, né? Ela tem um poder muito grande. Mas nós temos mais perguntas, doutor, e eu vou continuar aqui. Tem uma outra pergunta assim. Diante de tantos desafios, como desemprego, confinamento, doenças, enfim, como ter harmonia na família? Como encontrar um equilíbrio um pouco no meio disso tudo? Eu sei que está tudo muito misturado, né? Sim. Mas... Sabe o que me veio com essa pergunta? Tem algumas estratégias, assim, que às vezes a gente deixa um pouco de lado, sabe? Às vezes a gente precisa reinventar algumas coisas que a gente deixa de lado. Por exemplo, um jogo em família, por que não, né? Eu tenho filho adolescente. Chama eles para jogar, vamos jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo. Mas são todas crianças, um jogo de tabuleiro mais simples. Né? À noite, todo mundo junto, chama, joga em família. Mas é muito pequeno meu filho ainda. Senta no chão com ele. Mas é só eu que sento. Chama a sua esposa, faz ela, né? Tô imaginando um homem, pai, inventa o jogo que tem que ter todo mundo. Para poder ter um momento em família realmente. Então, isso também vai ajudar na harmonia da família. Eu tenho 2 filhos, eles brigam, que eu mais tenho escutado no consultório hoje em dia. Assim, meus filhos, um entra num quarto, outro entra no outro e não convivem. Acha um filme para assistir em família. Faz um almoço e chama todo mundo. A gente tem que entender que também é função, né? Os pais precisam proporcionar esses momentos para que os filhos consigam entender que isso é importante, né? Então, são detalhes do nosso dia a dia que às vezes vão ficando de lado, em função, eu sei que é muita coisa, é muita informação, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, mas que são fundamentais, muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E isso vai ajudando a manter a harmonia da família. Uma coisa que também é bem válida aqui, que ajuda muito a família. Por exemplo, vamos dividir as tarefas. Então, o filho adolescente vai lavar a louça. Que benção. Que legal. Olha que benção. Verdade. O outro filho vai tirar o lixo e, né, claro, dentro das capacidades de cada um aí, e cada um vai ter uma tarefa. E, às vezes, claro, tem que ver se é possível, mas, às vezes, mães, esperem o momento, né, do filho, para não virar um estresse aquilo. Cobrança. Só reclama. Então, hoje tua responsabilidade é essa. E o filho vai fazer no tempo dele. Muitas vezes dá para esperar esse tempo, né? E você pode se ocupar de outras coisas. Então, também fazer esses combinados e não ficar falando sobre eles o tempo todo, né? Tem esse combinado. Você vai lavar a louça hoje, porque é uma regra da casa, no seu tempo, pronto. E vai viver a sua vida e fazer... Ou vai lavar a louça, tem que ser hoje, pronto. Ou você vai tirar o lixo, tem que ser hoje, no seu tempo. E a mãe vai resolver as outras coisas que tem para fazer em casa. Para que não gere... Sabe? Fala. E aí aquela família vive numa eterna gritaria que não é saudável, ninguém gosta, né? Então, às vezes, os combinados podem ser bem claros para que não haja nenhum estresse na sequência, né? Eu acho que é fundamental. E fazer coisa junto. Vamos fazer um piquenique na sala. Achei tão legal. A escola da minha filha mandou uma tarefa para casa. Se você não pode sair porque você não tem um terreno na sua própria casa, faz um piquenique na sala. Eu falei, nossa. Primeiro eu achei estranho, depois eu falei, olha... Por que não, diante da situação que a gente está vivendo, né? Não só as crianças precisam, né? Sim, vamos pôr uma toalha no meio da sala e vamos fazer um piquenique, porque é diferente. A gente tem que ser criativo. E é uma atividade em família. Eu falei, olha, vou fazer. Eu tenho uma ideia. Você me fez lembrar agora de um testemunho que eu ouvi numa família. Uma vez eles tinham as crianças assim, né? E as crianças puxavam para um lado e para o outro, e aí os pais não sabiam como fazer, depois tiveram orientações profissionais, e aí eles se adequaram para educar as crianças junto. E combinaram, então, como você disse, tarefas, e depois, quando a criança, o adolescente, não cumpria a tarefa, eles tinham entre eles já claro e conversado.
ele vai perder alguma coisa, ele vai ter que pagar uma pena, não é um castigo, alguma coisa ele vai sofrer uma sanção. Mas é ele que vai impor o castigo, vamos chamar assim, para ele mesmo. Então eu disse, me dá um exemplo. Ela diz, olha, então vou pedir para o meu menino, ele lava a louça, o outro cuida do canil do cachorro, o outro leva o lixo lá fora, tá. Aquele que tinha que lavar a louça não lavou e não lavou. Então, eu e o pai sentamos e vamos dar 2 penas para ele. Ele vai escolher uma. Ficar um dia sem o celular ou perder a mesada, para quem tem mesada. Não é? Ficar um dia sem celular ou não sem jogar futebol, vamos supor, se vai jogar futebol no domingo. Então, o castigo é a própria criança que impõe. Tem que escolher. Você não fez aquilo, eu achei maravilhoso. Você me fez lembrar isso agora. Então, é hora de reinventar, né? Mas as pessoas querem te secar aqui, doutora. E nós também queremos aproveitar a tua participação. Então, tem mais uma pergunta aqui, muito próximo, né, do que nós estamos conversando. O estresse pode levar à depressão? Assim, o estresse por si só, ele não vai levar à depressão. O que pode acontecer é assim. Se eu fico estressado, o que acontece com uma pessoa estressada? Ela está cansada, ela está desgastada e ela vai ficando frustrada, triste, chateada. E a pessoa pode ter uma tendência, e uma tendência biológica daí, a deprimir. Por exemplo, a depressão, a gente sabe que ela é uma doença, uma deficiência, né? A gente chama de falta de conexão dos neurotransmissores do cérebro. Então, ela é genética, né? Tem um fundamento aí genético, né? Você tem que ter uma predisposição para você desenvolver ela. Claro que o fator externo, por exemplo, o estresse, pode desencadear a depressão. Então, sim, o estresse pode desencadear a depressão se a pessoa tiver uma predisposição genética para deprimir. Mas a gente tem que entender que nem sempre, entende? Então, assim, Então, não é fator determinado. Não é fator determinante, mas se a pessoa tiver uma predisposição, pode sim. Então, se eu estou estressada, eu vou ficando triste porque eu não dou conta, porque eu vou fazendo tudo errado, né? Porque uma pessoa estressada normalmente se irrita, normalmente não dá conta das coisas que tem para fazer. E aí ela fica triste, chateada com ela mesma. E aí os neurônios já não têm a mesma fluidez por conta de uma questão genética. E as duas coisas juntas podem desencadear uma depressão. Então, assim, é legal que a gente cuide do estresse, com certeza, porque a gente não sabe se você tem uma tendência a deprimir, a não ser que você já tenha tido antes uma depressão, né? Então, por isso que eu sempre digo para uma pessoa que tem depressão que ela tem que ter cuidado, porque uma vez... Cuidado a mais. Uma vez deprimido, você vai ter que cuidar a vida inteira, né? Então, é por isso, se você já teve depressão, você vai ter que se cuidar para sempre. E quem não teve, você não tem como ter certeza se você não tem uma tendência a ter, né? Tem um nosso frei Ivani, que ele diz assim, é chavão dele, né? Um sábio não se irrita, mas deixa você botar umas fogueirinhas ali no pé, ao redor todo dia para ver se não se irrita, né? Mas eu tenho mais uma outra pergunta aqui ainda, né? Bem nessa linha. A depressão é uma doença simples? Qual gravidade, se é que ela é grave? A depressão é uma doença grave. Claro, a gente tem que entender que existem níveis, né, da depressão. Assim, existem pessoas que são no início do processo depressivo, existem pessoas que tratam e que conseguem conviver socialmente numa boa, e existem pessoas que ficam mal e não procuram ajuda, e aí talvez você já tenha ouvido falar, né? Gente que acaba ficando... e nessa pandemia pode acontecer muito. Sim. Né? Pessoa que não toma banho, que acaba ficando sem vontade mesmo de viver, e aí pode se tornar grave. E, assim, a pessoa realmente não tem essa vontade de viver, né? E é uma questão da transmissão dos neurônios mesmo. Elas não conectam, e essas conexões entre os neurônios é que faz com que o nosso funcionamento e a nossa vontade de viver funcione. Logo, se eles não estão funcionando ou são falhos, a pessoa realmente não tem essa vontade de viver. E, assim, é grave porque pode desenvolver outras doenças. Tem gente que
fica tão deprimido que acaba adquirindo outras doenças e acaba até, às vezes, falecendo por conta de outras doenças, porque a gente sabe que a depressão faz abaixar a imunidade, faz a pessoa não se cuidar. Principalmente. Então, é uma doença muito séria, né? Se a gente for olhar para pesquisas que existem hoje em dia sobre a depressão, ela faz as pessoas não se cuidarem mesmo, assim, elas não vão... Perde o amor próprio, né? Perde o amor próprio. Daí não se cuida, não vai em médico, não se alimenta. E o que acontece quando a gente não se alimenta, não vai em médico, não cuida? Apareceu uma coisinha aqui, vai deixando. E claro, essa falta de vontade de viver traz uma dor e traz uma tristeza e uma angústia tão grande que muitas vezes, né, a pessoa realmente precisa de ajuda para ir até um médico e tomar uma medicação. Se torna um fardo insustentável mesmo, né? Que a pessoa não consegue carregar por si. Não consegue carregar por si. Então, a dica é, fique atento aos seus familiares. Se tem alguém que fica muito no quarto, alguém que não consegue levantar, que tem preguiça para tudo, é um sinal de alerta. Precisa ficar... Não é uma preguiça apenas, muitas vezes não é uma preguiça. Claro, na adolescência a gente tem o sono um pouco maior. Que aí, às vezes, pode ser uma preguiça, né? Mas, às vezes, não é. E, às vezes, as mães falam, né? Esse piá é preguiçoso. Às vezes, não é. E aí, a gente precisa tratar, gente. Não é tão difícil. Eu já vi muito adolescente, assim, com sinais de distimia, que é o início do processo depressivo, que fizeram terapia e que deram conta, lidaram bem com isso. Agora, se eu deixo ficar muito tempo sem tratamento e aí vira uma coisa mais séria, e aí... Não, é melhor tratar no início, né? É como uma ferida. Se eu tenho uma feridinha, aí eu trato, é mais fácil. Agora, deixa virar uma coisa enorme para você ver. O tratamento é muito mais Você difícil. Está me fazendo lembrar o doutor Olímpio, é um cardiologista aqui famoso em Curitiba, e ele falava um pouco disso na consulta agora que eu tive esses dias, semana de rotina, né? Cristina, vamos chamar você de novo aí. Você tem alguma coisa que acalma um pouco o coração para quem está lá em casa, um pouco aflito, às vezes, escutando a doutora falar e dizendo, mas no meio de tanta pandemia eu ainda tenho que me reinventar? Precisa, né? Para poder cuidar do bem maior, que é a vida, que é a própria família. Tenho, sim. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar que a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz,
tudo vai calar. Só preciso esperar que a tempestade vai acalmar. Muito bem, obrigado, Cristina. Você está ouvindo aqui, não é, as explanações, as explicações, em meio a tantas perguntas, da doutora Gabriela Marcinichen, como pronuncia, se escreve. Você pode procurar ela no Instagram, no Facebook, mas aonde, doutora? No YouTube também. No YouTube também. Ela tem muitas coisas produzidas, e se você quiser depois inteirar de algum assunto, então procure doutora Gabriela Marcinichen, e ali, então, o endereço dela também para, quem sabe, para algumas outras coisas, né, doutora? Com certeza, com certeza. Parcerias diversas, né? Isso. Então, o nosso horário está indo e nós temos ainda muitas perguntas. É natural, a gente sabe, porque, dado a importância do profissional dentro dessa área, que é a sua, doutora, e, sobretudo, o momento que vivemos, que as pessoas têm muitas perguntas. E olha quantas outras perguntas que talvez as pessoas lá em casa gostariam que fossem respondidas, né? Eu vou ler algumas que temos aqui ainda na fichinha e você pode, quem sabe, responder aquilo que você achar que contemple mais quem está lá em casa. Eu vou escolher algumas aqui ainda. Por exemplo, tem diferença entre depressão e bipolaridade? Uma outra coisa, como enfrentar estas doenças? Acho que isso você já até abordou, né? É natural que responsabilidade recaia sobre os pais, os avós. Qual o melhor modo de se resolver os conflitos na família, enfim? Não sei se... O que você acha? Isso mesmo, bastante coisa. Bastante coisa. Mas vamos lá. A depressão e a bipolaridade são diferentes, sim. A depressão, a pessoa tende a ter um humor mais deprimido, estar mais triste na maioria dos momentos da sua vida. Na bipolaridade, ela vai ter momentos depressivos e momentos de euforia, que a gente chama, né? Com compulsão por compra, com momentos de muita alegria, de euforia mesmo. Para ser bem resumido aqui, para a gente conseguir concluir. Então, e também vai ter, na bipolaridade, ela vai nas duas, né? Fica muito triste, muito feliz, muito triste, muito eufórica. E a depressão é mais na tristeza, realmente. Que mais? A gente falou ali dos conflitos familiares. Gente, ouçam as pessoas. Ouçam, principalmente dentro de casa. Lembrem dos tempos de qualidade, de estar ali, de se abaixar para as crianças, principalmente para as crianças, de estar ali ouvindo elas de verdade. Às vezes, 10 minutos acalma. Ai, meu filho é muito agitado, você nunca parou para ouvir ele, então precisa ouvir. Tenha um tempo só para você e o seu marido. Lembra que vocês já foram namorados um dia, que vocês tinham todo o tempo para vocês. E, às vezes, 10 minutinhos com ele também faz diferença. Faça combinados, organize a sua rotina. Eu sei que a gente está num novo normal e isso é difícil, né? E às vezes a gente precisa se adaptar, mas ter um começo, meio, fim para as coisas ajuda muito. Ter combinados, ter diálogo, isso vai ajudar a resolver os conflitos familiares. Já fiz tudo isso, não consigo. Procura uma ajuda profissional, porque às vezes precisa de um terceiro elemento que enxergue coisas que você não consegue ver. Né? Às vezes a gente não dá conta de ver, porque a gente está tão envolvido emocionalmente com aquilo que a gente não enxerga que aqui na frente tem um copo, assim, um exemplo básico. E às vezes uma outra pessoa pode falar, olha, tá aqui o caminho. Então, uma ajuda profissional pode sim ser muito útil para vocês. E isso é base para qualquer conflito, né? E lembra, não esqueçam, dá um tempo para a pessoa, dá espaço para a pessoa. Mesmo que sua casa tenha 2 cômodos. Vou ter meu momento. E vai, né? Às vezes, a gente precisa desse espaço, né? Só nosso. Para que a gente consiga refletir. Às vezes, até fazer uma oração sozinho, né? Ter o teu momento com Deus. Às vezes, esse momento se dá no toalete.
Sabia que eu Porque pensei a hora isso? que ninguém... Falei, eu não vou falar na faço frente isso. do Frei, É. vergonha. No toalete, quantas Tá, vezes mas que agora que o Frei falou... É o meu momento que eu estou ali, às vezes... Tá, agora não posso, pera lá. E aí eu corro lá, dar uma olhada no WhatsApp, responder um, responder outro. Às vezes é lá que se dá esse momento. Porque não tem, né? Às vezes tá, enfim, uma casa muito cheia, às vezes é o banheiro mesmo. Respeita o banheiro do colega, então, né? Não bate na porta, não. Porque às vezes é o momento que a pessoa está refletindo, está sozinha, está organizando ali a cabeça, as ideias. Então, respeita esse momento que também vai ajudar nos conflitos aí familiares e vai ajudar você a se organizar, né? E vamos orar rezar para que tudo isso acabe logo, né? E que a gente possa ter momentos de descompressão mais prazerosos, que a gente possa, né, com saúde, andar nos parques e conseguir ter uma vida um pouco mais saudável e sem o coronavírus por aí, né? Muito bem, doutora Gabriele Marcinich, nós queremos, nosso horário está dentro do previsto, né? E nós queremos encerrar. Certamente que você teria ainda muitas coisas para nos auxiliar. É bom que não se esgote, porque outro dia você poderá voltar para nos continuar orientando, né, sobretudo a família. A gente quer agradecer profundamente em nome da pastoral, em nome da paróquia, a você, a Giovana e o Dineu, foi quem nos trouxe você, né, e de chegada as pessoas. Nós nos encantamos contigo quando fizemos aquela live, aquela conversa ali, né? Sim, para preparar tudo, para né? preparar. Muito obrigado mesmo. Eu também quero agradecer profundamente a Cristina, que ainda vai ter um verso de saída, né, Cristina? Mas eu gostaria que você pudesse se despedir, depois a doutora, e aí nós vamos ficar com o último verso com você e vamos terminando por hoje. Lembrando ainda que amanhã nós teremos às 20 horas uma espiritualidade e depois a participação do Dom Hamilton com a iluminação bíblica. Fala uma palavra bonita que você sempre fala onde você está, querido. Não, gente, eu só queria agradecer mesmo, né? Eu, assim como todo mundo, tenho muitas dúvidas nessa questão de ansiedade. Eu até tinha uma pergunta, mas... Enfim, eu faço depois. Quer fazer? Faz. Não, Ela porque bem rapidinho. eu acabei lendo muito agora na quarentena sobre a ansiedade patológica. E eu queria saber se tem diferença da ansiedade normal, como que funciona, qual que é a principal diferença? Linda. Então, assim, existe sim, claro, porque a ansiedade ela não é de toda ruim, né? Porque a ansiedade tira a gente do lugar. Eu quero ver o que vai acontecer. O que é ansiedade? É eu querer saber o que vai ser daqui para frente. E ela é boa, porque ela tira a gente do lugar. E a patológica é aquela que nos paralisa, e aí ela é um transtorno e ela precisa ser tratada com medicação, às vezes, e às vezes com meditação, né? Às vezes com medicação, e às vezes uma meditação, ou às vezes com terapia, às vezes com coisas mais naturais, você já consegue ter um efeito bacana, mas muitas vezes precisa ir para uma medicação. Claro, você precisa de um diagnóstico médico para isso, mas para você diferenciar, assim, rapidamente aqui, quando te paralisar e te deixar ou com taquicardia, mão suando, sintomas físicos, é porque você está com um transtorno e possivelmente, você precisa de uma intervenção profissional. Acho que é, assim, para responder rapidinho. Depois eu posso... Não, respondeu perfeitamente. Obrigada. Ela não para. Não, então seria isso mesmo, né, Frei? Queria agradecer a todo mundo que está participando e que continuem participando da Semana da Família, gente. Muito obrigada. Lembrando que no sábado também nós vamos ter aqui Álvaro e Daniel, né? Trazendo muita música boa para a gente, partilhando também algumas coisas bem legais. E vocês, por causa de vocês, né, com muito amor, a gente está aqui a partilhar, pensando em iluminar lá em casa. E é claro que a gente sabe que tem muita luz, né, na sua casa, no seu coração, também para partilhar com outros. Doutora, muitíssimo obrigado, reitero a sua despedida aqui e faço votos que a gente possa se encontrar outras vezes. Amém, amém. Tomara que a gente se encontre. Queria agradecer muito a acolhida, vocês são incríveis, é muito gostoso estar aqui, de verdade. Adorei o pessoal, agradeço o pessoal dos bastidores, tem muita gente trabalhando, muita não, mas tem algumas pessoas trabalhando ali atrás das câmeras e
queria agradecer o Frei, a Giovana, o pessoal que me convidou, e dizer para todos vocês, desejar para todo mundo que está assistindo a gente muita saúde, se cuidem, e espero encontrá-los fisicamente, né? Numa próxima oportunidade. Um abraço, obrigada por tudo. Amém. Então assim a gente encerra a noite de hoje com a Cris, mais um versinho lá bem legal para nós, né, Cris? Fica à vontade. Ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz.